Nós vamos dar uma olhada hoje nesse tema que é extremamente importante. É claro que você sabe o que é Santa Ceia. É claro que você já tem uma ideia básica do que é Santa Ceia. Mas talvez tenha alguns princípios que estão aí dentro disso aí que você não tenha ainda entendido ou visto. E eu quero trazer isso aí para você refletir, para que você possa olhar para ele com um novo olhar, para que esses princípios possam fazer parte da sua vida cotidiana. A Santa Ceia não é apenas um evento especial da igreja, onde a igreja faz aquilo de forma morta, de forma ritualística e legal. A Santa Ceia é algo tremendo, é algo poderoso para as nossas vidas. Eu não sei se você participa ou se você não participa, eu não sei qual a importância que você dá para a Santa Ceia, mas eu espero que ao final dessa mensagem você possa ter uma visão totalmente diferente da Santa Ceia. O que é Santa Ceia? A primeira coisa que nós vamos olhar para a Santa Ceia é uma ordenança instituída pelo Senhor Jesus para a sua igreja. Não é algo que foi, digamos assim, colocado ao acaso. A Santa Ceia foi instituída pelo próprio Senhor da igreja. E aí nós vamos ver mais à frente por que ele instituiu. E aí, se você tiver dúvida se porventura foi ele que instituiu ou não, vamos dar uma olhadinha nesses textos. Lucas, capítulo 22, versículo de número 7. Eu vou ler algum texto e depois você vai entender quando eu explicar melhor. 7. Chegou o dia dos pães ázimos, em que importava comemorar a Páscoa. 14. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos. Que hora foi essa? A hora de executar a Páscoa, de participar da ceia da Páscoa. E disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. Olha só, nesse texto aqui o Senhor Jesus diz que nunca mais vai participar daquele ato ali, até que esta Páscoa se cumpra no reino de Deus. Enquanto nós estamos memorizando nossa igreja, por exemplo, todo mês, enquanto todo mês nós estamos participando da ceia, o Senhor Jesus nunca mais participou da ceia. Ele participou naquele momento e nunca mais, ele disse, nunca mais participarei dela, até que eu esteja com vocês no reino de Deus e lá eu ministro a ceia novamente. Então nós estamos há 2000 anos que o Senhor Jesus, ou mais, algum tempo, que ele não participa da ceia. Ele só vai ministrar outra ceia novamente como essa, quando toda a igreja estiver com ele. Eu quero que você pare e reflita só sobre esse ponto. Essa ceia, ele disse, eu vou participar hoje e nunca mais eu participarei dela, até que se cumpra no reino de Deus. Isso é, até o momento que nós estejamos com ele lá, em outra dimensão, em outra realidade, não mais nessa perspectiva terrena. Isso é algo sublime e profundamente grandioso para nós. Mas ele disse para nós: façam isso sempre em memória de mim. Vocês vão continuar fazendo. Pois vos digo que nunca mais a comerei, eu, o Senhor Jesus, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que de agora em diante não mais bebereis do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isso é o meu corpo que é oferecido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o cálice da nova aliança, no meu sangue derramado em favor de todos vós. O Senhor Jesus instituiu a ceia para a sua igreja na Páscoa. Eu não vou ler todos os textos que estão aqui, mas a Bíblia diz assim: no primeiro dia dos pães ázimos, você sabe perfeitamente quantos dias o judeu tinha que comer o pão ázimo. Você sabe disso? 7 dias. E a ceia acontecia no sábado e ela terminava, a Páscoa começava no sábado e terminava no sábado seguinte. E você sabe que o dia para o judeu começa às 18 horas no pôr do sol, começa o outro dia. E o que acontece? No primeiro dia do pão, de comer o pão, os discípulos perguntaram para o Senhor Jesus: onde o Senhor quer que nós venhamos a fazer a Páscoa? Ele disse: você vai entrar na cidade, vai chegar para um homem e vai dizer para ele: está chegando a minha hora, portanto eu quero que você libere a sua casa para que meu Senhor faça a ceia aqui. E assim aconteceu. A ceia
que muitos pastores hoje em dia dizem que Santa Ceia não é somente ceia, é um momento. Mas deixa eu dizer para você, em 2015 isso para muitas pessoas vai ser um absurdo ouvir. A ceia do Senhor é santa. E eu vou lhe explicar já porque ela é santa. A igreja está me ouvindo aqui, outras pessoas ouvirão também, porque está sendo gravada, disponibilizada para que as pessoas ouçam. Quando alguém chegar para você e disser assim, a ceia não é santa, você vai poder dizer para elas assim, eu quero dizer para você que você precisa conhecer mais sobre o simbolismo e tudo aquilo que envolve a ceia. E aí no final você vai entender por que a ceia é santa. Porque ela é sublime para mim e para você. Porque ela tem poderes maravilhosos para a nossa vida. E tudo que ela representa a favor de nós. Em segundo lugar, o Senhor lá em 1 Coríntios, isso é um tempo muito grande depois que ele criou a ceia, depois que ele instituiu, ele vai normatizar a ceia, ele vai disciplinar a ceia. É natural que em qualquer ambiente onde existam pessoas, os egos, os achos e a forma de ver de cada um vai distorcer uma mensagem pura, como era a ceia. O que aconteceu? O Senhor Jesus fez a ceia, mandou escrever, instituiu e ele deixou livre. Mas ao longo dos anos as pessoas foram deturpando o lugar e o como deveria ser a ceia. A ceia ela deveria ser voltada para em memória de mim. E de repente a ceia ela virou, digamos assim, uma coisa social, uma coisa desprovida da profundidade religiosa que ela implica. Ela de repente tornou-se algo onde não era mais focado a dramaticidade da verdade de Cristo em dois elementos. De repente a igreja perdeu a beleza do que é a Santa Ceia e ela tornou-se um momento de festa, um momento meio social. E aí o que acontece? Em 1 Coríntios 11, 23 você vai encontrar o apóstolo Paulo recebendo uma informação direta do Senhor Jesus. Ele disse assim: não estou gostando como a igreja está fazendo ou celebrando a Santa Ceia. Eles estão fazendo sempre voltado para a satisfação do ego. Eles estão fazendo sempre como é natural do ser humano, em tudo aquilo que é colocado diante dele, cada um fazer como acha, com as suas justificativas. E ele disse, não pode ser assim. E aí o apóstolo Paulo vai dizer assim, eu recebi do Senhor. Mais uma vez o próprio Cristo apareceu a Paulo e disse, Paulo, a igreja está errando profundamente quando participa e celebra a Santa Ceia, porque eles perderam o foco. Eles humanizaram demais, tornaram muito banal, eles tornaram muito sem sentido. E não é isso que eu quero. Eles precisam entender todo o poder espiritual que envolve a ceia. Eles precisam entender a seriedade do que eles estão fazendo e o testemunho que eles estão dando ao mundo quando participam somente daquele pão e daquele cálice. E ele vai normatizar o que o Senhor deu para ele. E ele vai botar regras, e ele vai botar condições, e ele vai dizer, preste atenção para que quando você participar, você entenda o que está fazendo, porque se você fizer brincando, de qualquer forma, como vocês estão fazendo, vocês vão se dar mal. E observe bem que 1 Coríntios não tinha normatização de como fazer a ceia, estava fazendo a ceia brincando, ou relativizando, ou menosprezando o sentido, e a Bíblia diz que, por isso na igreja de vocês, tem muitas pessoas enfermas, por isso muitas pessoas na igreja de vocês estão abatidas, e por isso algumas pessoas da tua igreja estão mortas. Ora, mas eu não sabia, mas deveria saber que tudo que envolve o Senhor Jesus exige de nós o quê? Seriedade. Exige de nós responsabilidade. O povo ouviu como era para fazer a ceia, estava fazendo de uma forma errada, como eles achavam que deveriam fazer, mas eles não deveriam esquecer que tudo que formos fazer para o Senhor Jesus, desde uma simples oração, aquilo se reveste de uma responsabilidade tremenda. Quem quiser brincar com o Senhor, é problema deles. Você precisa ter cuidado para que tudo que você for fazer para Ele, entenda que Deus não é Deus de brincadeira. Deus é fogo consumidor. Deus é alguém que vela pela sua palavra para cumprir. É um Deus zeloso. É um Deus extremamente caprichoso. É um Deus que olha para aquilo que instituiu para o homem e espera que o homem, ao olhar para aquilo que ele instituiu, tenha a maior e a mais profunda reverência, para não falar, inclusive, da profunda santidade que deve envolver todos aqueles que sobem diante da presença de Deus para ministrar diante do Senhor. E muitas vezes as pessoas perdem isso.
Ora, se você quer brincar, a escolha é sua. Saiba que você vai sofrer as consequências. Saiba que você vai pagar o pato. E não vou ser eu, o pastor Paulo, que vou tomar o seu cálice. É você que vai tomar o seu cálice. Eu sempre estou alertando você para isso, porque você fica parecendo que sou eu que vou tomar. Meu amigo, meu irmão, não sou eu. Porque eu pago o meu preço para poder servir ao Senhor de forma agradável a Ele. Só eu sei o preço que eu pago. Porque eu suplanto a mim mesmo. Quando dá vontade de fazer uma coisa eu não faço. Quando dá vontade de dizer eu não digo. Quando dá vontade de qualquer coisa eu não faço. Porque eu sou homem ou ser humano como você. E as mesmas falhas ou defeitos que você tem eu devo ter também. E eu fico suplantando todos eles para servir ao Senhor. Uma coisa que preocupa muito a minha mente é: se o Senhor Jesus estivesse aqui no meu lugar, o que Ele faria? Você viu o presbítero falando aqui do início da regulamentação, da santidade e da disciplina dentro do templo. Aí você olha para mim e vai dizer: esse pastor é muito radical, que cara imbecil, ou sei lá o que for. Você lembra que o Senhor Jesus entrou no templo depravado e chegou lá dentro e pegou um chicote e bateu em sacerdote, fariseu, escriba, escambau a quatro, quebrou tudo, e ele disse: a casa do meu pai é lugar de oração e vocês a têm transformado em covil de ladrões. Ele revestiu-se de uma ira santa e expulsou, porque ele disse: aqui dentro tem que ter santidade. Esse lugar aqui foi consagrado, esse terreno aqui foi consagrado. Aqui nesse lugar, aqui, exatamente aqui atrás, foi feito um buraco e uma Bíblia foi colocada dentro de uma urna, dizendo que esse lugar foi separado para um fim específico, que é a santidade do Deus vivo. Um Deus que é tão grande, mas tão grande que não dá nem para você pensar. Você deveria olhar para Ele, ou se dirigir a Ele, ou fazer qualquer coisa que fosse dele, você deveria bater pino. Mas você fica se achando a bala, você fica se achando o máximo. Lembre-se que de Deus ninguém brinca. Lembre-se que ninguém brinca com Deus. Não importa. Todos nós daremos conta de tudo diante do Pai. Não importa. Você vai responder. Você está pensando que Deus não está olhando para você? Você está pensando que Deus não conhece seu coração? Você está pensando que Deus não conhece a maldade do seu coração? Você está pensando que Deus é injusto? Você está pensando que Deus não protege os que são seus? Você está pensando que Deus não luta por aqueles que o amam e servem? Você acha que você, fazendo o que você está fazendo, agindo como você está fazendo, Deus está batendo palma para você? E se você estiver pensando em prejudicar alguém que serve a Deus, que ama a Deus, que está na presença de Deus, Deus não vai estender a mão sobre você? Você está pensando que esse Deus a quem você serve, ou você estava diante dele há algum tempo, você pensa que esse Deus é um Deus bobinho? Não. Eu tenho absoluta certeza que Deus me protege. Mas eu não tenho nem a menor dúvida. Você tem a certeza disso na sua vida? Se você tem, glorifica o nome do Senhor. Se você sabe que Deus está com você, não tenha medo de homens ou de qualquer coisa que o inimigo possa fazer. Faça aquilo que Deus quer que você faça. E observe o que Deus fará. E aí você vai ver cumprir-se na vida daquelas pessoas aquilo. Outra vez olhareis e vereis a diferença que há entre o justo e o ímpio, e entre o que serve a Deus e o que não serve. Você serve a Deus em espírito e em verdade. Você serve a Deus em interesse de coração. Você está diante dele. Não estou falando aqui de homens perfeitos sem falha, estou falando de homens que querem a presença de Deus na sua vida, que buscam a Deus, que dizem para Deus: Deus, eu preciso de Ti, porque eu sou pecador, eu sou terrível, eu preciso que Tu mudes a minha vida, me perdoa, age através do meu ser, para que eu seja agradável a Ti. São homens que dobram o seu joelho, e mulheres que dobram o seu joelho, e clamam ao Senhor: me ajuda, porque eu preciso de Ti. Você acha que é um homem como esse, que faz isso, e uma mulher que faz isso, você acha que Deus olha para eles e menospreza? Você mundano, você cheio de coisas malignas no seu coração, cheio de atitude que não agrada a Deus, você acha que Deus está sorrindo para você? Cuidado. Mas cuidado mesmo. Mas cuidado mesmo. Porque a mão do Senhor é contra todos aqueles que praticam a iniquidade. Mas tenha cuidado mesmo. Porque se a mão do Senhor pesar sobre a sua vida, você vai chorar amargamente, se tiver a oportunidade de chorar. Porque com Deus ninguém pode brincar. Com Deus ninguém pode brincar. Brinque com qualquer outra coisa. Brinque com qualquer outra coisa. Mas não brinque com Deus. Não brinque com a palavra de Deus. Só para dizer para você quem é Deus. Você conhece, ou imagina mais ou menos quantas estrelas tem uma galáxia? Mais ou menos 350 bilhões de estrelas. Você sabe as grandezas das estrelas que estão dentro das galáxias? Talvez não saiba. Você sabe que as bilhões de galáxias que existem no universo visível, todas elas estão interligadas? Há uma força que mantém todas elas.
E os caras estão tentando descobrir que força é, chamaram a massa negra, algo que não é visível. Ele mantém essa coisa que ninguém vê, mas existe. Olha só, ninguém vê, mas os caras já descobriram que todas as galáxias do universo visíveis estão todas elas presas, sendo sustentadas e mantidas por um poder e uma força que ninguém pode ver, mas que ela atua veementemente mantendo a ordem em todo o universo para que não haja o caos. Essa substância, essa massa que eles não conseguem ver e perceber, ela está em 98% de todo o universo. Você sabe que a Terra tem um tamanho específico? Se ela não tivesse aquele tamanho específico, ela não poderia ter vida e não poderia ser Terra? Você sabe disso? Você sabe que a Terra é o único planeta que se conhece, que está exatamente a distância da estrela que domina o sistema, numa distância ideal para a vida? Você sabia, se a Terra não tivesse o tamanho que tem, você evaporaria, o sangue que está dentro de você evaporaria todinho, você não tinha condições. Sabe quem mantém esse sanguezinho correndo dentro de você? Exatamente a distância que a Terra tem do Sol e exatamente o tamanho da Terra. Se a Terra fosse um pouquinho menor ou um pouquinho maior, você estava morto. Você sabe disso? Você sabe que o Sol, quando ele joga seus raios mortíferos sobre a Terra, os raios que podiam detonar você, o polo da Terra abre um guarda-chuva e aqueles raios violentos batem naquele guarda-chuva e abre, e somente o raio que não faz mal a você passa por ele? Pois é, esse Deus que criou todas as coisas, agora o homem está descobrindo que ele mantém tudo com a força do seu poder. A Bíblia diz que o Senhor Jesus mantém tudo com a força da sua palavra. Que palavra é essa? Essa palavra que você lê aqui, que você às vezes recrimina ela, joga ela de lado, não obedece, desafia abertamente a Deus, diz não faça e está acabado. Essa palavra aqui foi a palavra que venceu Satanás, uma das forças mais poderosas que existe no universo. Esta mesma palavra aqui sustenta tudo. E agora os cientistas descobriram que existe uma rede que interliga, mantém. Porque ele disse que o universo era para estar se expandindo muito grandemente. Mas por que ele não se expande e desaparece? Porque existe uma teia. Todas as galáxias e todas as estrelas estão interligadas. Elas não podem fazer o que querem. Essa teia que segura todas elas mantém o universo visível na mais perfeita ordem, funcionando bem e mantendo ele. Seja buraco negro ou o tamanho da estrela que for, ela está interligada uma a outra. Ela não pode sair dali. Há um controle. Esse Deus que criou tudo isso é o mesmo Deus que está aqui hoje nessa palavra, olhando para você. E você se acha grande coisa porque você se acha a bala que matou John Lennon, se acha forte, bonitão, enganado, não sei o quê. Não brinque com Deus não, que Deus não é brincadeira. Não brinque com as coisas de Deus. Faça o que você quiser com a sua vida, mas não brinque com as coisas de Deus, porque dura coisa é para o homem cair nas mãos do Deus vivo. Não queira saber o que é. Se o juízo de Deus bater sobre a sua vida, tem pessoas que brincam, tem pessoas que blasfemam, tem pessoas que fazem isso, aquilo. Vou dizer uma coisa para você, você sabe o que é isso? Isso é temor a Deus. Ele sabe em que condição está. Ele sabe o que vai acontecer a ele. E ele não ousa menosprezar o que ele aprendeu e ouviu aqui, porque ele não aprendeu em outro lugar não, ele ouviu aqui, deste pastor que vos fala. E ele diz, mas eu estou errado, mas sei que lá é o lugar. Um belo dia eu falando para ele, ele disse, pastor, eu acho que eu estou perdido. E eu disse, lembre que existe um Deus gracioso, longânimo, que sempre está pronto a perdoar. Não importa o pecado que você tenha cometido. Se você no seu coração olhar para Deus e dizer assim, Deus, pequei contra ti, me arrependo profundamente do que eu fiz, e eu quero voltar à comunhão contigo, Deus estará sempre de braços abertos. Lembra que eu falei hoje pela manhã sobre os crentes carnais? A tendência do crente carnal é virar o crente morno. E o crente morno, ele não tem medo de Deus. O crente morno, ele não está nem aí para a palavra de Deus. O hino aqui foi cantado, disse que não foi criado por homens, mas foi criado por obra e graça do Espírito Santo, quando escreveu a letra. Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. E o crente carnal, o que ele menos quer é guardar o mandamento do Senhor, porque o mandamento do Senhor implica que eu tenho que me anular. E eu não quero me anular porque eu quero fazer o que eu bem entendo e o bem quero. Eu quero viver a minha vida. É o famoso filho pródigo que está caminhando para a ruína e achando que está fazendo uma grande coisa, mas na verdade ele vai sofrer amargamente. Nunca brinque com as coisas de Deus. O povo de Coríntios brincou e a normatização que veio para eles foi: é por isso que na igreja de vocês tem muitos doentes,
muitos fracos e abatidos. Sabe o que é doente? Doença física, pecado, negligenciando com as coisas de Deus, estão doentes. Por quê? Negligenciam, relativizam as coisas de Deus. Sabe por quê? Muitos fracos, fisicamente falando, porque eles também olhavam para as coisas de Deus e não davam menos cartaz. E sabe por que mortos? Porque brincavam com a santidade de Deus que está imbuída na Santa Ceia. Sabe por que eles morreram? Porque tomavam a Santa Ceia indignamente. Sabe por que eles morreram? Porque tomavam a Santa Ceia de forma levianamente. Sabe por que eles morreram? Porque não conseguiu entender que aquele simples pedaço de pão e aquele cálice de suco de uva simbolizava espiritualmente o poder que podia mudar a vida deles e a santidade que podia acontecer na sua vida e a purificação, e tomava como se estivesse tomando água, Coca-Cola ou qualquer outra coisa. Você tem que entender que ali há poder de vida para você ou de juízo de Deus para você. Ali há poder para exterminá-lo, ali há poder para abençoá-lo, ali há poder para transformar a sua vida, mas ali há também poder para fulminar um homem e condená-lo. E nunca esqueça daquilo que eu preguei para vocês um dia, a operação do erro. Você às vezes acha que você está pecando e aí não está me acontecendo nada. E você não sabe que você já está julgado por Deus. Você já está julgado e sobre a sua vida já está acontecendo. A famosa palavrinha que é usada como a operação do erro é uma condenação de Deus para você já aqui na vida. Você continua pecando e é pecado sobre pecado e você já está pensando que está abafando, mas na verdade você já foi condenado por Deus. Ele mandou sobre você a operação do erro. E aí, meu irmão, tchau para você. Por isso que você não pode relativizar e brincar com as coisas de Deus. Não importa o que você ouça de outros pastores, o que você encontre ou ouça na mídia. Você tem que olhar para a palavra de Deus, porque é ela que te dá autoridade para vencer Satanás. O Senhor Jesus, quando Satanás chegou dele pessoalmente, com todo o poder de persuadir, todo o poder de engano, todo o poder do engodo, chegou diante do Senhor Jesus, o Senhor Jesus ouviu e venceu ele, dizendo, está escrito. 3 textos da Bíblia ele usou e Satanás desapareceu da frente dele. Por isso não brinque com esse livro. Ser humano desse mundo aí, mais com esse livro não. Se você não quer ler ele, deixa ele fechadinho e respeite-o. Se você não quer obedecer ao que está nele, fique calado. Não diga que é uma imbecilidade ou qualquer outra coisa, porque sua boca pode condenar você. E muitas pessoas estão destruídas hoje, condenadas por causa da boquinha. Não sabem que ao abrir a boca traz sobre si juízo e condenação de Deus. Por isso, fique calado. Se você não sabe das coisas, não vá emitir qualquer opinião por eu acho, penso isso, eu vejo aquilo. Fique caladinho, você não sabe o que está acontecendo. Eu não sei o que está acontecendo. Deus sabe de todas as coisas. A Bíblia diz, onde é que vem as guerras e as contendas? E a grande destruição no mundo? Por causa da língua. É ela quem inflama, é ela quem trabalha para destruir, para dividir, para armar. Uma das coisas que Deus mais abomina no homem é quando eu arquiteto mal contra outra pessoa. Uma das coisas que Deus mais abomina no homem é quando você planeja. É quando você diz, vou lascar aquele camarada. Aí chega para a pessoa, inventa uma mentira, conta uma mentira profunda, e aquela pessoa crê naquela sua mentira e arma para destruir outra pessoa. Você é capaz de semear ódio de pessoas contra outra quando não existia um ódio ali. Você inventou algo, mentiu, criou, chegou naquele coração e jogou lá. E aquela pessoa passa a mal, fulminar outra pessoa. Cuidado, porque você é filho do diabo. Você entendeu o que eu estou dizendo? Se você viver assim, talvez você que vai nos ouvir mais à frente, se sua prática de vida é essa, saiba, você é um instrumento satânico. Você é um cavalo, como diz a macumba. Você está fazendo exatamente aquilo que Satanás faz. Porque um homem que foi lavado e remido pelo Espírito Santo de Deus, na mente dele nem sequer se cogita qualquer coisa. Você pode esconder isso de mim e das pessoas, mas há um Deus vivo, que é justo, que observa todas as coisas e que pesa os seres humanos nas balanças, e aquele que for achado em falta, ai dele. É como aquela letra maravilhosa que foi escrita na parede para o grande rei Nabucodonosor. Pesado fosse, o Nabonido, pesado fosse na balança e fosses encontrado em falta. O que tu vais oferecer agora? E ele não tinha absolutamente nada para oferecer a Deus. Deus pesou as tuas atitudes, tuas palavras, a essência do teu ser. Deus colocou na balança e quando olhou, pesado fosse e fosse achado em falta diante de Deus. E aí? Não há mais resultado para você quando Deus te pesar e disser assim para você, você está pesado e foi encontrado falta em ti. Não brinque com as coisas de Deus. A Santa Ceia é uma coisa de Deus. Talvez você não queira participar dela, talvez você não dê a mínima para ela, mas ela é uma coisa de Deus. Está no coração de Deus e tem poder para trazer para a sua vida aquilo que você precisa. Sim, eu li 1 Coríntios na normatização. Para que a gente possa entender a profundidade da ceia, eu preciso levar você para a Páscoa. Não tem como você entender a Santa Ceia se você não entender a Páscoa.
O Senhor Jesus morreu exatamente no início da Páscoa. Quando começou a Páscoa, o primeiro dia, o sétimo dia, que eram 7 dias de pães asmos, naquele dia ele foi sacrificado, naquele dia ele estava ali participando da ceia. Logo depois dali ele foi para o Jardim das Oliveiras, e aí logo depois o cara o traiu, o Judas, e ele foi dali, no outro dia ele estava morto. Porque o Senhor Jesus disse: eu busquei ansiosamente participar dessa Páscoa convosco, hoje, agora. O Senhor Jesus tinha ansiedade, porque ele tinha que morrer exatamente no primeiro dia, porque ele tinha que morrer ali, na Páscoa do judeu, que simbolizava algo. O que era a Páscoa para o judeu? Um memorial da ação poderosa do braço de Yahvé. Quando ele libertou o povo de Israel da escravidão egípcia, a Páscoa simbolizava para o judeu liberdade, esperança, alegria, mas tinha algo profundamente imbuído dentro da libertação: a responsabilidade de levar para um mundo perdido a mensagem de Yahvé. A responsabilidade sobre os ombros que Abraão recebeu, uma bênção: vocês serão bênção para as nações. Através de ti, através da tua descendência, benditas serão todas as nações da face da terra. A responsabilidade de levar para o mundo uma nova perspectiva de viver, servindo, adorando a Yahvé. E aí as pessoas só olham para aquela Páscoa com liberdade, alegria, estamos livres. Tudo isso é verdade, mas as pessoas esquecem de uma coisa chamada responsabilidade. O povo sairia para anunciar agora para o mundo que estavam livres e que poderiam agora servir a Yahvé com todo o coração e abençoar as nações da terra, levando a graça de Deus e também levando o juízo dele para as pessoas que estavam numa vida desobediente. E aí, se nós não entendermos isso, vai ficar difícil para nós entendermos a seriedade da Páscoa, da ceia. Porque a Páscoa é a Santa Ceia da igreja. A Páscoa é para o povo judeu, e o Senhor Jesus instituiu para a igreja a ceia. O momento da Páscoa para o povo judeu era algo terrivelmente sério. Olha só, a primeira ordenança da Páscoa era: quando começar a Páscoa, no primeiro dia, tirem das vossas casas todo o fermento. O que é que um fermentinho que você preparado lá com alguma... naquele tempo era preparado com a espuma que saia do vinho, e eles faziam um negócio. O que é que uma coisa bobinha como essa eu tenho que tirar da minha casa e jogar lá no fundo do quintal? Dentro da minha casa, que era santificada a Deus, eu não poderia ter fermento. Mas que besteira, não é o que você diria? A primeira coisa que nós vamos dizer: que absurdo uma atitude como essa. Porque, meu Deus, Pois é, o Senhor Jesus disse: tira o fermento. Não pode ter fermento dentro da casa. Qualquer um que foi encontrado fermento dentro da casa deve ser imediatamente imolado. Qualquer um do meu povo que dentro da casa dele foi encontrado fermento, ele deve ser eliminado imediatamente, deve ser julgado e imediatamente morto, para que eu não mate todos vocês. Muitas vezes você vê o pecado na vida das pessoas, muitas vezes você vê o pecado destruindo a igreja de Deus, e você fica caladinho, e você fica com excesso de amor, passando a mão na cabeça, você fica não sei o quê. Pois é, se você passasse a mão na cabeça de alguém que tinha guardado fermento, sabendo que era proibido, você e ele seriam mortos. 7 dias, todo pão fabricado tinha que ser sem fermento. 7 dias, em nenhuma casa podia ser encontrado fermento. Chegava a Páscoa, o cara pegava o fermento, que era algo difícil de encontrar, portanto tinha um certo valor, pegava aquele fermento, levava lá para o deserto, juntava tudo no canto, deixava lá dentro do arraial, dentro das casas. Não tinha fermento em lugar nenhum, absolutamente lugar nenhum. Por quê? Porque Deus mandou tirar o fermento. Eu não quero fermento, ele não quer, ponto final. Não tem o porquê discutir, muito embora nós saibamos que na teologia depois nós vamos entender o que é o fermento. O fermento é aquele pecado, é algo maligno que vem para fermentar, que vem para estragar, que vem para trazer divisão. O fermento é simbolismo de egoísmo, de facção, de raiva, de inveja, de um monte de coisa. E é por isso que esse simbolismo, Deus está dizendo para ele: eu não quero que no vosso meio tenha isso aí. Lembre-se que isso é mal. E na Páscoa não pode ter fermento, porque fermento é símbolo de pecado. E o pão que vocês vão comer na Páscoa simboliza santidade e pureza. Ele não pode ter pecado. E muitas vezes nós estamos naquela perspectiva de: vamos dar um... Você tenha cuidado. Vamos orar nesses elementos.
elementos que eram necessários à Páscoa, para que a Páscoa pudesse acontecer. Você quer ler comigo, para você não ficar só aqui nesse negocinho? Eu vou convidar você para ler comigo. Vamos lá? Êxodo 12. Que de repente você pode dizer assim para mim: pastor falou e não mostrou o texto. Os elementos que faziam parte da Páscoa. Êxodo 12, 3. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Pure para os 5. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. Pule para os 7. Tomarão sangue. 6. E o guardareis até o 14º dia deste mês. No dia 10º ele pegava o carneiro. No dia 14º ele tinha que fazer uma coisa. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga das portas, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo com pães asmos e ervas amargas a comerão. Para que pudesse existir a Páscoa, eram necessários os elementos que estão aqui no 8, no 7, no 5 e no 3 que eu li. Primeiro era um cordeiro. Esse cordeiro tinha uma condição para ele tinha que ser macho de 1 ano, sem um defeito. Quando você olhasse para aquele cordeiro, você tinha que pegar o melhor cordeiro que tivesse. E aí nós vamos entender por que ele não podia ter defeito, por que ele não podia ter mácula. Quando nós olharmos para a ceia, nós vamos entender o porquê aquele cordeiro tinha que ser desse forma. Porque era um tipo, uma figuração de Cristo lá na frente. E aí ele tinha que ser tinha que ter essa perspectiva. Então você vai encontrar um cordeiro. No versículo 8, você vai encontrar pães asmos e ervas amargas. E o sangue do cordeiro no 7, que deveria estar em algum lugar. Não podia pegar o sangue e jogar fora. Aquele sangue daquele cordeiro, ele tinha que ter uma finalidade. Ele tinha que ser colocado sobre alguma coisa. Então aquele sangue tirado daquele cordeiro, que era imolado no crepúsculo da tarde, ele era imolado, juntava-se aquele sangue, pegava o molho de uma plantazinha que ela molhava, e ele tinha que ir para algum lugar, porque ele naquele lugar estava simbolizando algo. E observe, Deus determinou e você tinha que fazer exatamente como ele mandou. Muitas vezes a determinação está na Bíblia, está escrito na palavra, e nós, não é bem assim não, vamos fazer assim. Não faça, porque não surtirá o efeito para a sua vida. O Senhor mandou botar o sangue exatamente na dobrada da porta, em cima. Ele tinha que ser colocado nos umbrais da porta, tinha que ser espalhado ali. O pão não podia ter fermento em hipótese alguma. Não se podia perder aquele carneiro em nada, nada podia restar. O que restasse, quando o sol nascesse, ele tinha que ser todo queimado, todo oferecido como oferta para Deus. Ele não podia ser estragado, não podia se enterrar, não podia deixar cair no chão, ele tinha que ser aproveitado. Se não comeu tudo, toca fogo em absolutamente tudo. E vocês vão beber uma erva amarga, para lembrar do sofrimento na terra do Egito. E dizer, com um braço forte, com um braço poderoso, Deus nos tirou daqui. Agora olha para a Santa Ceia. Cordeiro, pão, suco de uva e ervas amargas. Por quê? Quem era o cordeiro? Agora vamos lá ver. Quem era o cordeiro? Abra sua Bíblia aí. João, capítulo de número 1, 29. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cristo agora está dizendo, você está lembrado daquele cordeiro lá da Páscoa? Que foi ele que foi o canal para que o povo pudesse ser liberto do Egito e começar uma nova vida. Eu agora vou começar uma nova dimensão na história. Na perspectiva humana, eu serei o cordeiro que trarei libertação para vocês do domínio de Satanás, do pecado e da morte. Eu vou romper as barreiras que vocês nunca imaginaram que existia. Eu vou entrar no mundo espiritual que vocês não sabem que existe. Eu penetrarei lá. E no mundo espiritual eu vencerei a Satanás. Eu declararei a sua derrota. Pisarei a sua cabeça como está prometido em Gênesis. Libertarei. Entrarei na morte e sairei da morte. E aí terei poder sobre tudo que diz respeito ao mundo. Porque até então ninguém nunca tinha saído da morte.
A morte tinha pego as pessoas e estava lá. É por isso que Paulo vai dizer: onde é que está, ó morte, o teu aguilhão? Onde é que estão as tuas garras que prendiam as pessoas? Porque Cristo penetrou na morte. Um poder que ninguém pode escapar dele. Um poder que é resultado de um pecado gerado pelo homem. A morte é o salário do pecado, diz a Bíblia. E quando o homem enfrenta a morte, somente um pode tirar você da morte novamente, que um dia acontecerá na ressurreição da igreja de Deus. E aí o Senhor Jesus penetra na morte, pisa a cabeça de Satanás, e ao terceiro dia sai da morte novamente, levando consigo as primícias. Existe um grupo de pessoas que ressuscitaram com Cristo e hoje estão lá na glória esperando a nossa chegada. Existe um grupo, como assim, mostrando a vitória. Não foi somente o Senhor Jesus que saiu. Esse Deus é um Deus poderoso, é um Deus tremendo, é um Deus grandioso, que você não pode brincar com ele. Queira fazer o que você quiser fazer, mas deixe o nome de Deus de lado, deixe as coisas santas e sagradas de lado, não blasfeme, não manche, porque Deus vai pesar a mão sobre você. Quando o Senhor Jesus saiu da morte, ele levou também as primícias da ressurreição com ele, para demonstrar para todos os poderes: eu saí, mas eu trouxe eles. E todo o céu viu isso. Todo o inferno viu isso. Portanto, ele agora disse: eu sou o que tenho todo o poder. Porque a derrota de Satanás foi aguardada, anelada pelo céu inteiro. É por isso que as portais, aquela mensagem que o Paul Walsh pregou lá na Consciência Cristã, ele disse, um salmo que nós vamos encontrar: quem entrará? De repente os portais do céu foram abertos. As dimensões espirituais foram abertas. E entrou o Senhor Jesus triunfante, cheio de poder, cheio de toda a honra e toda a glória. E todo o céu se curvou diante dele, pelo poder que Deus o restituiu. E ele disse: agora é-me dado todo o poder nos céus e na terra, e eu estou assentado à destra de meu Pai. Eu vou preparar-vos lugar e voltarei, para que onde eu estiver estejais vós comigo. E aí, quando ele entrou no céu, ele trouxe as primícias do poder que ele tem. Aqueles homens que entraram, aquelas mulheres que entraram com ele, que nós não sabemos quem são, mas tudo indica que pode ter sido um daqueles grandes homens do Velho Testamento que entraram com o Senhor. Eles entraram para dizer para o céu, para ratificar, para testemunhar: eu venci Satanás, eu venci a morte, e agora todo o poder pertence a mim. E todo o céu se curvou diante do Senhor, quando o Rei da Glória entrou no céu. E é esse Rei da Glória que nós servimos, é esse Rei da Glória que nós estamos na presença dele. Talvez você não sinta o poder, talvez você não sinta a grandiosidade e o esplendor desse Rei, mas não importa, creia somente nisso, para que você tenha a bênção de Deus na sua vida. Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. 1 Coríntios 5:7. Lançai fora o fermento velho, o velho fermento, para que sejais o que? Nova massa, como sois de fato sem fermento. Você está observando o que é dito aí? Meu amigo, pega essa malícia que está no seu coração, essa vida de pecado, essa vida de conformidade com os gentios, pega essas coisas ruins que você tinha enquanto não conheceu a Cristo e jogue fora, porque isso não presta, isso leveda, isso estraga. Busque viver de acordo com aquilo que Deus quer que você viva, busca segui-lo. E aí o apóstolo Paulo vai dizer para a gente uma coisa tremenda: sedes meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Isso implica uma vida santa, uma vida íntegra, um novo coração, um coração criado por Deus, um coração modificado, uma nova mente, uma nova perspectiva de olhar para Deus. É isso que Deus espera de você. E o apóstolo Paulo vai dizer aqui a 1 Coríntios para a igreja: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. Cristo é o nosso Cordeiro Pascual. Aquele Cordeiro aqui da Páscoa, que serviu para trazer vida para o povo, libertação e transformação, é agora simbolizado na pessoa de Cristo. O Senhor Jesus é quem nós servimos, o Senhor da igreja. Por isso, quando você pega aquele pão e põe na sua boca, cuidado com a brincadeira que você faz com aquilo. Cuidado com o carrego de pecado que você tem, com as maledicências que você tem, porque você está botando um Cordeiro de Deus, sem pecado, imaculado, que morreu por você, na sua boca, simbolicamente, espiritualmente falando. Portanto, você tem que entender a seriedade da ceia. Não é uma brincadeirinha, é chamada realmente Santa Ceia, porque os dois elementos que mantêm ela, e os que não estão presentes, mas que se fazem presentes espiritualmente, o Cordeiro de Deus e as ervas amargas que foram o seu sofrimento por mim e por você, você tem que parar naquele dia que você vier entrar na igreja para a Santa Ceia. Você tem que parar e refletir: eu vou ter uma comunhão, eu vou testemunhar, eu vou agora participar da coisa mais esplendorosa que existe no universo. Hoje eu não vou falar sobre as bênçãos de quem participa da ceia, vai ficar para o próximo domingo, mas hoje eu quero falar sobre a representatividade para a gente da grandiosidade que é aquele evento, que talvez você não dê muito cartaz para ele, venha de todo jeito, venha mal amanhado, nem está aí para nada, eu vou para a ceia. Você deveria vir de forma diferente.
Isso implica tudo aquilo que diz respeito a Deus. Porque Deus conhece seu coração. Deus sabe o que você está fazendo. E lembre-se, Deus revela para os seus as artimanhas do inimigo. Nunca se esqueça disso. Deus revela para aqueles que são seus as artimanhas do inimigo contra você. Porque Deus diz para mim assim, ó, aguarda e verás o que eu vou fazer. Eu pergunto aqui aos pais. Tem filho que, na minha perspectiva, nem merece proteção. Mas olha só, vou perguntar para os pais. Se alguém for tocar no seu filho, o que você fará? Talvez até para defender o seu filho, você deixa ele ser crente. Você faria a mesma coisa com Sara? Você faria a mesma coisa com seus filhos? Por que você acha que Deus vai dizer assim para você? Você tem carta branca. Meta o pau no meu filho, é que eu vou ficar só olhando. Estou com a vida devassa, perdida, longe de Deus, pecando. Não dá o mínimo valor ao Senhor. Não dá o mínimo valor, não tem o menor respeito. Não tem o menor lealdade. É um verdadeiro traíra. É um cara cheio de coisas de um demônio na sua vida. Aí você acha que Deus vai estar dando cartaz para você? E o filho dele fiel, que está lá clamando, orando, de joelho no chão, buscando santidade, orando até às vezes por você, você acha que Deus vai ficar... Se isso acontecer, fechamos essa Bíblia e vamos viver na gandaia. Se isso acontecer, eu fecho essa palavra e não vale a pena servir ao Senhor. Nunca vi alguém que brinque com Deus ou com os filhos de Deus se dê bem. O apóstolo Paulo é o maior testemunho para nós. Paulo, por que você está me perseguindo? Eu não persigo ao Senhor, não. Eu persigo aqueles caras que estão ali orando. Porque naquele tempo o pessoal era crente, não era como a maioria de vocês não, que pecam, que blasfemam contra Deus, que não estão nem aí, que não querem orar, que não leem a Bíblia, vive doido para pecar, vive doido para se prostituir, doido para fazer fofoca, para fazer isso, aquilo. Eu estou pensando, naquele tempo o povo era um povo que via orando, sabendo que podia a qualquer momento perder o pescoço, colocar o pescoço na gandolinha e morrer. Eles viviam ligados no Senhor, apegados ao Senhor, em vida de santidade. E Deus interviu e foi lá onde estava Paulo e disse: Paulo, vem cá, não queira que Deus apareça para você para ser juízo não, viu? Não queira. Queira que Deus apareça para você para revelar coisas grandes e ocultas que você não sabe. Aí você vai ver o que é coisa maravilhosa. Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei as coisas grandes e ocultas que tu não sabe. Aí você vai entender o que é Deus. Mas se ele aparecer para você, para lhe julgar, para bater um papo com você, por que você está fazendo isso? Você se prepare. Ficam se pregando um evangelho aí, água com açúcar, pregação humanista, que você tem que aceitar, que todo mundo pode ser como estou, é assim mesmo, e todo mundo na igreja batendo palma. Terminam-se os cultos, os carros dirigem-se para os motéis, para as boates, para os barzinhos, e vão viver a vida igual o mundo. Essa é a igreja massa e essa é o pastor massa. Crente envolvido com futebol, crente envolvido com cachaça, crente envolvido de respeitar a palavra de Deus, homem que bate mulher, homem que trai mulher, homem que vive na mentira, homem que vive odiando as pessoas, homem que vive pecando, homem que vive blasfemando, homem que vive fazendo coisas horríveis, e mulheres também. E abre a boca na maior cara de pau para dizer: eu sou salvo, eu vou para o céu, só se for da boca do cachorro, porque o céu da Bíblia você não vai passar nem perto. Mas tenha certeza absoluta disso, nem perto você vai passar. Se estão lhe ensinando isso, estão lhe enganando por algum interesse, você nem perto vai passar. Por que será que a Bíblia botou o pão e o vinho como simbolismo de algo tão profundo? É porque na cultura oriental, o pão e vinho era o maior pacto que um homem poderia fazer com o outro, porque envolvia pacto de sangue. Era o mais sublime dos pactos e ele não podia mais ser desfeito. Uma vez feito, você tinha que cumpri-lo, porque se você não cumprisse, a sua vida era a garantia de que aquilo seria cumprido. E os homens, quando faziam pactos grandes, o simbolismo do pacto era pão e vinho. Você está lembrado quando Abraão foi se encontrar com Melquisedeque, o que aconteceu? Você lembra? Ou não? Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, o que aconteceu? Encontrou-se com Abraão. O que foi que eles fizeram? Na primeira coisa que eles fizeram? Pão e vinho. Quer olhar lá? Gênesis 14, 18, vamos lá. 14, 18, olha só o que vai dizer. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou ele a Abraão, e disse, Abraão na época, e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de
tudo lhe deu Abraão o dízimo. Pão e vinho. Sabe o que foi feito ali? Um pacto indissolúvel, da maior representatividade espiritual entre Abraão e Melquisedeque, que era Cristo. O mais alto pacto Cristo fez com Abraão. E agora novamente ele fez um novo pacto comigo e com você. Quando você está vendo lá o Velho Testamento, esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue. É a nova aliança que eu faço com vocês. Portanto, quando você levantar aquele cálice, lembre-se que foi o ato mais maravilhoso de um Deus para com homens perdidos, para homens sem nenhuma credibilidade diante dele. Ele se colocou em uma união o quê? Indissolúvel com você. Você já imaginou o que é isso? Você não dá muito valor à ceia? Quando você pega o pão e pega o cálice depois nós vamos ver o significado para a igreja realmente, mas aquilo ali simbolizou um pacto que Deus fez com você na pessoa de Cristo, indissolúvel. Um pacto ímpar. O mais sublime, o mais elevado para Deus dos pactos foi aquele ali. O mesmo pacto que ele fez com Abraão lá no início. Melquisedeque apareceu e ofereceu vinho e pão a Abraão. Cristo aparece e oferece para nós o vinho e o suco de uva, simbolizando o pacto profundo, indissolúvel de Deus para com a humanidade perdida. Portanto, um dos pactos que Deus olha para ele e tem a maior responsabilidade para mim e para Deus, tem a grandiosidade de algo que ele fez que nunca mais pode ser desfeito. Por isso, não brinque com aquilo que Deus levou tão a sério. Não brinque com aquilo que Deus levou tão a sério. Não brinque com seu irmão, porque esse irmão que está do seu lado foi pago um alto preço por ele. E talvez não tenha sido pago ainda por você nenhum preço. Você me ouviu bem? Talvez a pessoa que esteja do seu lado, Cristo pagou um alto preço por ela. E por você, ele ainda não pagou absolutamente nada. Porque o fato de você estar aqui dentro não quer dizer absolutamente nada que Deus pagou um alto preço por você. Você pode não ser conhecido por Deus. Deus não pode saber quem você é. Você não pode amá-lo porque você não guarda a sua palavra. Você pode ser alguém que não o serve porque você não quer servi-lo, porque os pecados e o teu egoísmo e a tua objetividade de vida mundana te impede de servir ao Senhor. E você fica olhando para os outros e menosprezando. Talvez não tenha sido pago nada por você ainda. Talvez você esteja tão longe de Deus como você está do sol. Mas em compensação, a pessoa que pode estar do seu lado, Deus pode ter pago um alto preço por ela. E quando se paga um alto preço por algo ou por alguém, não brinque por quem pagou esse alto preço por aquela pessoa. Não brinque mesmo. Talvez a pessoa que esteja do seu lado ande com Deus e você não anda com Ele. Você só conhece dele de ouvir falar. Você não tem intimidade com ele. Talvez essa pessoa que esteja do seu lado, Deus conheça ela pelo nome. Talvez essa pessoa que esteja do seu lado, Deus seja cheio de graça e se revele para ela. E para você, Deus fecha os ouvidos e esconde os olhos para não olhar para você, pela imundície que está dentro da sua vida. Você fica brincando e enfrentando na onda desses pastores por aí e dessas igrejas, que Deus é amor, que Deus não sei o quê. Deus é santidade, meu amigo. Deus é santidade. Deus olha para homens limpos de coração. Deus olha para homens que tiveram a sua vida mudada. Deus não quer admirador e Deus não busca simpatizante. Deus busca homens e mulheres que compactuem com Ele dessa aliança. Eu entrego minha vida a Ti e a partir de hoje, nada mais na minha vida é importante do que viver para Ti. É como Paulo disse: estou crucificado para o mundo. Eu vivo agora só para Cristo. Você fez isso? Talvez não, né? Deus só exige de você. Deus só tem comunhão com você se você quiser fazer com Ele um pacto de alta aliança. O mais elevado pacto que Ele pode fazer com o ser humano. Você pode ser admirador, você pode ser um simples, um cara que fica ao lado dele olhando de longe e tal, simpatizante. Deus não quer nem saber de você. Deus só quer homens que estejam profundamente envolvidos com Ele, mas profundamente. Homens que olhem para a sua obra e fiquem assim, abismados com o amor de Deus. Olhem para Deus e fiquem assim: meu Deus, eu tenho que te amar, porque como é que o Senhor quis isso comigo? Porque o Senhor olhou para mim dessa forma? E aí eles se entregam profundamente para esse Deus, na lealdade, na sinceridade, no serviço. É o mais bem, é o maior bem que você tem. É algo mais desejado, é a presença de Deus na sua vida. E muitas pessoas não estão incluídas aí. 1 Coríntios 6,17. Vamos ler o 9. Ou não sabeis, 6,9, ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Você é justo?
Não importa se você vai ter dano. Não importa se você vai ter prejuízo. A pergunta que eu faço para você é: você é justo? E uma pessoa chegou para mim: pastor, eu dei minha palavra que ia vender aquilo por R$5 e aquilo vale 20. E agora o que é que eu faço? Você não tem o que fazer. Você deu a sua palavra e para Deus é isso que Ele está esperando que você faça. Cumpra. Se você não tem sabedoria para ficar calado e saber agir, peça sabedoria a Deus, que dá gratuitamente a todos. Mas se você disse que ia vender por 5, você tem que chegar lá: meu irmão, eu disse para você que valia 5, mas vale muito mais. Mas a minha palavra está diante do Senhor. E a nossa palavra tem que ter sim e não. É seu por R$5. Já vi irmãos vender uma coisa viciada para uma pessoa e depois sair. Você vai perder 20 vezes mais do que você vendeu, porque Deus é justo, está aqui, rapaz. Tu está pensando que Deus não olha, não? Você está pensando que Deus é brincadeira? Você está pensando que esses caras que estão roubando o nosso país, eles vão passar incólumes? Você está pensando que esses vagabundos estão aí destruindo e roubando, enganando a mim e a você? Você está pensando que eles vão passar perdidos, desapercebidos? Você está pensando? A Bíblia diz que Deus abomina quem faz injustiça com o pobre e faz injusto ou é injusto com aqueles inocentes. Diz que Deus não brinca. Você está pensando que o mundo está porque está entregue a Satanás, Deus não está agindo e aplicando a justiça dele? Está. Satanás está destruindo de um lado e Deus aplicando justiça do outro. Peguei uma relação de políticos que estão falidos, inclusive aqui da Paraíba, porque entraram na campanha e se deram mal, não foram eleitos, estão com a corda aqui no pescoço. Alguns do Brasil que estão quebrados, que eram isso, aquele outro, estão quebrados. Por quê? Porque toda vez que você bota o dinheiro a mão no dinheiro que não é seu e tira, subtrai por qualquer artifício, Deus está olhando. Sumiu tantos bilhões de tal lugar e os políticos estão lá dominando. Ah, eu não vi, não sei para onde foi, não sei, tinha 3 bilhões aqui, sumiu, não sei onde está. Ah, voou. Deus está olhando, meu amigo. Deus está olhando. Para o bolso que ele voou, depois vai a maldição lá. Depois vai a maldição lá. Em juízo de Deus sobre eles. Por isso que a Bíblia diz: não pegue o que é dos outros, só queira o que é seu. O que é dos outros é dos outros, o que não é seu não é seu. Não tire benefício do que não é seu, porque isso vai ser revertido em maldição sobre a sua vida. Não brinque com as coisas de Deus, não brinque com as coisas de Deus, não brinque com essa coisa de pensar que você não vai colher o que você planta. Escute, todos nós estamos aqui, estamos colhendo tudo que nós estamos plantando. E eu louvo e glorifico a Deus, porque eu tenho lutado para plantar coisas agradáveis para Deus, coisas que tragam frutos e benefícios para a minha vida. Eu luto para que as sementes que eu estou jogando no chão sejam sementes agradáveis a Deus. Você tem feito a mesma coisa? Ou você está plantando o que você quer? Olha só, vamos lá. Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras. Idólatra não é quem bota uma imagem de pau, pedra, não. É o que bota o dinheiro, é o que bota a mulher, é o que pode botar trabalho, é o que pode botar outras coisas. É um idólatra. Deus abomina. Adúlteros, você é um adúltero? Sabe o que é um adúltero? É um homem casado que sai com mulheres solteiras, ou não. Ele é adúltero. Adúltera é a mulher que sai com um homem casado. Casada que sai com um homem casado, é adúltera. Nem efeminado, você sabe o que são efeminados? Homens que têm trejeitos femininos porque desejam ser femininos. Nem sodomitas, homens que têm relações homossexuais. Nem ladrões. Eu acho interessante, se sumir R$1 da sua casa, você quer matar o pessoal da sua casa porque sumiu R$1. Some milhões do Brasil, você não está nem aí. Não. É mentira. Você é avarento? Você é avarento? Presta R$1 aí. Tenho nada, R$1. E o cara está com 180 milhões dentro do bolso. Em ouro. Me empresta aí R$5. Nada. Você pode ajudar aquele irmãozinho ali a comprar um... Não. Posso ajudar nada. Você pode... Não. Avarento. Você é bêbado? Você gosta de tomar um e fica bêbado lá? Você é um maldizente. O que é maldizente? Fica falando mal. Você quer justificar seus pecados acusando os outros? Deus está olhando. Você quer ser sem vergonha e está acusando os outros? Deus está olhando. Você quer justificar seus erros dizendo que os outros também são? Deus está olhando. Você quer justificar sua vida devassa dizendo que o pastor não presta? Deus está olhando. Eu vou cair na gandaia porque o pastor é muito rígido. Deus está olhando. Eu vou pintar e bordar porque o pastor é assim. Eu vou meter... Cuidado que Deus está olhando. Você é um roubador? Tira as coisas dos outros? Você vai lá na coisa do seu pai deixa R$1.000 lá, você tira e diz...
Meu Deus, tinha R$1.000 aqui, desapareceu. Você viu, meu filho? Você viu, minha filha? Não, eu não. Acho que foi a empregada. Não, eu acho que foi o pastor que entrou aqui, acho que foi ele tirou. Vou aproveitar que o pastor chegou aqui e tirou. Porque depois a confusão fica no pastor. Aí o pai fica lá, rapaz, como é que não é possível, meu Deus, como é que o pastor fez isso? Senhor, caba de peia, ladrão e o nojento lá com dinheiro. Deus está olhando, meu amigo. Deus está olhando. Nada você esconde do Pai Celeste, nada. E Ele é justo. Ele é a justiça. A mulher chega para o marido, não vai para a igreja não, porque o pastor me tratou mal. Vou lá quebrar a cara desse pastor. Não vá não. Vamos deixar de ir para a igreja e vamos seguir outro caminho. Deus está olhando. Deus está olhando. Não brinque não. Você acusar outro para justificar o seu erro, a sua artimanha, não brinque com isso. Se você encontrou o que for do seu pai, da sua mãe, de qualquer irmão, se alguém deixar uma carteira aqui com 10 milhões dentro dela, pode ter certeza que quando eu chegar aqui, que eu pegar a carteira com os 10 milhões que estiver aqui, ou R$1, você vai receber do mesmo jeito que chegou, porque a carteira não é minha. Na minha casa eu não abro a carteira da minha esposa, eu não boto a mão na bolsa dela para tirar dinheiro, absolutamente, porque não é meu. Muito embora ela seja minha esposa, eu pudesse fazer, porque eu tenho autoridade para fazer isso. Mas eu não faço, eu respeito. Quanto mais o seu, ou de qualquer outra pessoa. Deus está olhando para todas as coisas, nada. Tais fostes algum de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Não brinque com isso não. Todas as coisas me são lícitas, mas porque aconteceu na minha vida o que está no 11, eu não posso mais conviver com elas. Todas as coisas me são lícitas, mas não me convém. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Você é livre, isso é a liberdade que Deus te dá. O pecado está diante de você e você é livre para dizer não a ele, porque o homem do pecado não pode dizer ele vai pecar. Essa é a liberdade que você tem. Não, agora eu sou lavado, transformado, modificado por Deus. Eu fui santificado e eu fui justificado por Deus. Portanto, o domínio do mal sobre mim não tem poder. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém o corpo, escute aí, homens e mulheres. Porém o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou ao Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e faria membro de uma meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Agora guarda esse texto. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. 18. Fugir da impureza moral. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Você às vezes fica aí nessa perspectiva de levar as coisas na brincadeira, mas Deus está dizendo para você, cuidado. Olha a grandiosidade da Santa Ceia. Grandiosidade da Santa Ceia. Santa Ceia com a Páscoa. A Páscoa exigia uma oferta perfeita. A Santa Ceia também exige uma oferta perfeita. Foi algo perfeito, Aleudo. Tremendamente perfeito. Que Deus disponibilizou para nos salvar. Vamos dar uma olhada nesse texto? Êxodo 12:5. No Velho Testamento. Êxodo. Você estava aberto nele aí, não foi? 12:5. Olha só o que é que diz. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. 1 Pedro 1,19. Vai lá para o outro extremo da Bíblia, antes do Apocalipse, antes de 1 João. 1 Pedro 1,19. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoa julga segundo as obras de cada um. Como é que estão as suas obras? Portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. 1 Pedro 1,17. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo.